Olha, o Senado inicia amanhã a fase de oitivas da CPI do crime. A comissão foi instalada no dia 4 de novembro, uma semana depois da mega operação do Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Os parlamentares vão ter 12 dias para investigar as ramificações do crime organizado no país. Para entender o alcance desse trabalho, nós vamos conversar agora com o advogado penal Juliano Calegari Melchiori. Ele vai explicar os pontos do projeto da lei do crime organizado e o que a proposta realmente muda ou não, se muda nas competências constitucionais. Isso porque a gente falou muito sobre as competências da Polícia Federal, mas vários assuntos que a gente vai abordar com o doutor Juliano. Eu quero chamar também o Felipe para a nossa conversa. Felipe, muito boa tarde. Boa tarde, Leila. Prazer estar com você mais uma semana, né? Vamos lá, começando a semana, e a gente já começa a semana falando do PL antifacção. Venham para cá, produção, me digam. Fico aqui. Vamos falar sobre o PL antifacção. Coloca para a gente na tela aí. Isso, muito bem, nós três. Boa tarde, doutor Juliano Calegari. Obrigada pela participação aqui conosco. Vamos falar sobre o PL antifacção. Importante, já está pautado para amanhã, de acordo com o Hugo Mota. Votação prevista para essa terça-feira. Muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Olá, Neila, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, ao Felipe também, estendo esses meus bons dias. Conversar sobre esse assunto que está em alta e é um assunto extremamente importante para a segurança pública do país, né? O que eu posso dizer é que esse PL ele nasceu a partir de uma proposta do governo federal, né? Uma proposta que foi elaborada pelo ministério que está sendo conduzido pelo ministro Ricardo Lewandowski, e ele tinha como objetivo pensar em uma forma de combate a esse tipo de facção que a gente está acostumado a ver, que tem um domínio territorial, né, principalmente no Rio de Janeiro. Ali. Ele propunha, então, uma qualificadora ao crime de organização criminosa, estabelecendo uma pena um pouco mais grave para essa modalidade de organização criminosa que atua com uma delimitação territorial. Para além disso, esse projeto de lei do governo, ele tinha também algumas outras formas, ele previu alguns mecanismos de combate à organização criminosa por meio de outras formas de persecução penal para além da restrição de liberdade. E digo aqui formas de combate de sufocamento financeiro que, na nossa visão, é muito importante para um efetivo combate desses crimes que envolvem tráfico de drogas e de organização criminosa, né? Quando ele chega na Câmara dos Deputados, ele é assumido pelo deputado Derrite e ele faz algumas alterações. A primeira alteração que o deputado Derrite acabou fazendo e que foi muito criticada por quase todos os órgãos que pensam essa política criminal e de segurança pública era a de retirada da Polícia Federal, do cargo da Polícia Federal, das atribuições da Polícia Federal de investigação desse tipo de delito, né? Nessa primeira minuta do deputado, a Polícia Federal só poderia atuar a partir de uma autorização de cada governador de onde se iniciam aquelas investigações. Isso foi objeto de críticas e ele acabou sendo modificado nos atuais, na última minuta ela acabou sendo já retirada, e no fim o que sobrou foi um aumento, uma reelaboração, primeiro do projeto de lei, porque antes se pensava numa alteração da lei de crime organizados, e ele pensou em, na verdade, fazer um novo diploma legal, ou seja, criar uma nova lei, instituindo então novos crimes com condutas um pouco semelhantes mesmo à organização criminosa e até com condutas um pouco semelhantes ali ao de terrorismo. Foi quase uma mistura ali das duas coisas, mas com penas bastante altas, relativamente, assim, com aumentos bem relevantes de pena, né, que passam pelo menos de 20 anos a até 40 anos, semelhante a algumas outras últimas alterações legislativas que nós tivemos em matéria penal, como, por exemplo, o feminicídio, que teve uma pena nessa linha. Essa é a principal diferenciação que se faz do primeiro texto, do Ricardo Lewandowski,
para esse aqui do ministro, do deputado, né? Ele também teve algumas retiradas que na nossa visão também eram um pouco importantes, que no primeiro texto do ministro Ricardo Lewandowski existia uma redutora penal, ou seja, uma causa de diminuição de pena para aqueles agentes que componham aquela organização criminosa, mas que eles não sejam as lideranças daquela organização criminosa, seja o que a gente chama de soldados, né? Então, aquele jovem de 18 a 25 anos que não tem passagem pela polícia, nem nada do tipo, ele é cooptado de alguma forma pela comunidade local a vender droga ou a avisar quando a polícia chega, alguma coisa nesse sentido. Se ele é capturado, ele responde, ele é penalizado também, mas com uma pena menor do que aqueles que de fato têm uma função de organização mesmo da própria organização criminosa. Isso foi retirado do texto pelo projeto de lei do DERIT para equalizar todo mundo, né? Essas são as principais alterações. E com relação à Polícia Federal, então, continua mantida, né? Pelo texto que me parece que vai à votação, não houve uma alteração nesse sentido e nem poderia também, porque esse tipo de alteração você não consegue fazer por lei ordinária, né? As atribuições da Polícia Federal, elas estão estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, e por uma questão de hierarquia, você não consegue fazer uma alteração dessas atribuições por meio de uma lei que é inferior hierarquicamente à Constituição Federal. Então, por esse motivo, nem seria possível. Desculpa até te interromper, eu queria até focar nesse ponto, porque a briga toda, a discussão toda entre partidos, a discussão toda entre direita e esquerda, era principalmente sobre essa questão da Polícia Federal e das competências da Polícia Federal. Estamos falando sobre um projeto de lei, ou seja, uma lei ordinária, uma mudança ou uma criação de uma lei ordinária, e não uma PEC, que seria uma mudança constitucional. Esse PL, essa lei ordinária, ela teria o condão de mudar a competência da Polícia Federal? Se não tem, por que essa preocupação toda aí de todos os parlamentares, do presidente Lula, aí nessa possível mudança de competência e de responsabilidade da Polícia Federal? Essa mudança por meio de lei ordinária não seria possível, como eu tinha até dito, né? Por uma questão de hierarquia mesmo. Se fosse, vamos supor que essa é levada à votação, é aprovada essa lei e ela entra em vigência, ela deverá ser considerada inconstitucional porque ela viola texto expresso da Constituição Federal. Ponto. Não tem nada além disso, não tem nem muita discussão com relação a isso. Agora, se é cabível ou não, se é pertinente ou não fazer essa alteração, é claro, é uma opção política, daria para a gente pensar em fazer, por exemplo, uma PEC para a gente alterar isso e colocar as atribuições para as investigações desse tipo de delito para as polícias civis e só, mas eu não vejo muita racionalidade nisso, porque esses crimes que envolvem organizações criminosas, eles têm um caráter, de fato, interestadual e muitas vezes internacional, né? A gente já sabe, já tem conhecimento que o PCC, Comando Vermelho, tem uma atuação internacional, e a Polícia Federal é a polícia que ela acaba sendo a mais efetiva para a investigação desses crimes por vários fatores. O primeiro é de capacidade mesmo de equipe e estrutura. É a polícia que tem mais estrutura para lidar com esse tipo de questão. O segundo é porque a Polícia Federal ela consegue ter uma comunicação com outros órgãos, como, por exemplo, a Receita Federal, o COAF, muito mais próximos do que as próprias polícias civis. E ela também tem parcerias internacionais que as polícias civis não têm. Então, ela consegue ter uma articulação muito maior do que as polícias civis e que torna tudo isso, faz com que ela tenha uma forma de investigação muito mais efetiva. Para além disso, há também quem diga que a Polícia Federal ela consegue ser uma polícia mais neutra nesse sentido e sofrer menos intervenções do que as polícias civis. Então, se a gente pega, por exemplo, em âmbito municipal, existe uma organização criminosa em âmbito municipal, a polícia local ela acaba sofrendo uma certa influência daquela comunidade
que está ali naquela região. A Polícia Federal ela acaba sendo um pouco mais imune disso, porque ela vem de longe. Então, há também quem use esse argumento de que existiria uma maior independência da Polícia Federal para fazer essas investigações. Então, do ponto de vista técnico, formal, a lei não poderia fazer essa modificação. E mesmo que a gente pensasse em fazer essa modificação, ela não teria uma racionalidade, não no sentido de combate efetivo ao crime organizado mesmo. Felipe, quero colocar você nessa conversa. Eu chamei o doutor Juliano para a gente conversar sobre isso, porque existia muita dúvida e questionamento sobre a constitucionalidade. Isso foi levado até a PGR, o Ministério da Justiça questionando a constitucionalidade do PL antifacção. Muita coisa foi modificada aí, 4 versões desse texto foram feitas aí pelo Guilherme Derrite. Amanhã teremos a apresentação do texto e a votação de acordo com o presidente da Casa, Hugo Mota. Eu queria te ouvir aí também sobre isso e ouvir sua pergunta, enfim, seu debate aí conosco, comigo e com o doutor Juliano. Claro, claro. Boa tarde, Juliano. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Neila. Não, o tema realmente é importantíssimo, né? E o que parece estar acontecendo no Brasil relacionado a esse tema é que tanto a base governista quanto a base de oposição está muito incomodada com o projeto que está desenhado pelo Derrite, né? A base da oposição, né? O pessoal político de direita queria que o projeto fosse muito mais firme em relação à proposta apresentada com o Derrite. Queria, inclusive, colocar como organização criminosa, como organização terrorista, né, as facções criminosas, né, o que o Derrite colocou de fora do projeto. De outro lado, você vê, né, que o governo tem colocado uma narrativa dizendo que o projeto do Derrite ele acaba criando uma certa tranquilidade para as facções criminosas, seja porque colocou, né, um conceito muito genérico e aberto, né, tirando o conceito de facção criminosa que tinha no projeto original apresentado pelo governo, seja porque diminuiu a questão da financiabilidade da Polícia Federal e reduziu a questão de medidas cautelares que tinha no projeto, né, apresentado pelo governo. Aí, nessa esteira, eu queria saber a opinião do doutor Juliano sobre o assunto. Juliano, quando você compara o projeto apresentado pelo governo e essa última minuta, né, a 4ª versão apresentada pelo Derrite, você vê um enfraquecimento, né, de fato, de alguns institutos importantes, né? No projeto inicial do governo, tinha a questão do perdimento de bens, ou seja, a Polícia Federal poderia, de certa forma, né, pegar os bens que estão sendo utilizados pelo crime e usar na sua própria estrutura, assim como as polícias estaduais. Ao que tudo indica, né, pelo menos na narrativa do governo, essas questões de perdimento de bens foram retiradas do projeto, né? Aí eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, né? Felipe, eu concordo nesse ponto. O primeiro projeto ele tinha mesmo uma disposição que previa que um perdimento dos bens dessas organizações criminosas em favor da própria União, da própria Polícia Federal, e que isso foi retirado, ele transfere aos próprios estados, né? Então, de fato, existe uma mudança do projeto que eu não vejo com bons olhos, porque se a Polícia Federal acaba sendo, no fim das contas, a polícia que vai investigar esse tipo de delito, a gente precisa pensar em formas de fortalecer a própria Polícia Federal, porque a gente tem uma missão hercúlea aqui na investigação desses tipos de organizações. E fazer o fomento da própria estrutura da Polícia Federal com o que é aprendido nessas investigações é de suma importância. A gente retirar isso, eu não vejo com bons olhos, sendo muito sincero. E, assim, o que me parece mais é que me passou uma impressão dos projetos que foram feitos pelo deputado Derrite é que existe uma concepção de que o simples acréscimo de pena ele vai convencer os integrantes da organização criminosa a não praticarem mais esse tipo de crime, quando a gente percebe que na prática não é isso que acontece. Na prática a gente percebe que esses tipos de organização criminosa eles têm uma finalidade puramente comercial, eles querem ganhar dinheiro no fim das contas.
O aumento de pena não é efetivo nesse sentido, já existem inúmeros estudos que comprovam isso, mas o que tornaria menos atrativa a prática desse tipo de crime é, de fato, fazer um sufocamento desse sistema, do escoamento de dinheiro desse sistema. Se a gente consegue fazer um sufocamento financeiro, a gente consegue tornar esse crime menos atrativo e, consequentemente, ele acaba sendo fragilizado. A primeira proposta, que era do governo, tinha justamente esse tipo de ideia, né? Da gente, então, trabalhar nessas formas de combate de sufocamento financeiro das organizações criminosas e buscar criminalizar, né, penalizar com penas até maiores quem faz parte da organização, né, quem são os cabeças dessas organizações. Quando ele chega na Câmara dos Deputados, essa ideia é um pouco subvertida, ela é mantida ainda, existe a ideia de sufocamento financeiro, mas nem se busca mais tanto, me parece aqui, alcançar essas lideranças, mas sim criminalizar todo mundo de uma forma igual, quando na prática a gente acaba vendo que a gente só prende quem são esses soldados do baixo clero. Mas, bom, respondendo a sua pergunta de forma direta, eu concordo, não vejo com bons olhos com relação a isso. Eu acho que a gente poderia estabelecer mecanismos de fomento das próprias polícias e da Polícia Federal por meio dessas capturas desses bens que são apreendidos, né? Bom, doutor Juliano, falando sobre intervenção exterior, ou intervenção de fora aqui no país, também foi um assunto que foi comentado, porque se houvesse mudança nas competências da Polícia Federal, haveria esse risco, de acordo principalmente com o governo federal. O governo tocou nessa tecla, bateu nessa tecla, depois de que o deputado Guilherme Derrite, que é o relator da proposta, teria mencionado, comentado aí essa ideia de mudar as competências e responsabilidades da Polícia Federal. O próprio Ministério da Justiça, o próprio diretor-geral da Polícia Federal disse que mudar as competências da Polícia Federal, além de ser um erro, traria essa abertura, esse canal aberto com países, né, com o exterior, para que organizações internacionais pudessem entrar no país sem pedir licença, digamos assim. A gente pode dizer que seria de fato dessa forma? Com relação à simples alteração das atribuições de quem vai investigar, acredito que não. Mas existiria um risco muito grande se a gente fizesse uma equiparação dessas organizações criminosas com organizações terroristas, porque isso daria ensejo a uma possível classificação dessas organizações como organizações terroristas de países como, por exemplo, os Estados Unidos, e isso interferiria uma intervenção de países estrangeiros nessas organizações, porque existe uma argumentação de que, a partir do momento que uma organização terrorista interfere na segurança de algum outro país, e isso é bem possível de acontecer, porque o PCC e o Comando Vermelho, ele tem os seus braços em outros países, ele faz relação com outros países, mesmo que seja de forma comercial, com bancos, etc., existe a possibilidade de, então, algum outro país estrangeiro, como os Estados Unidos, por exemplo, dizer que a segurança dele estaria sendo afetada por aquela organização que agora passa a ser terrorista, e isso autorizaria uma intervenção no Brasil. Essa é uma questão muito discutida. Não é simples a gente dar uma resposta se de fato haveria uma intervenção em solo brasileiro. Acredito que teria uma resistência do Brasil com relação a isso. Mas é uma possibilidade teórica, muita gente diz isso. E a gente vê isso acontecendo em alguns outros países, como a gente vem assistindo agora no Mar do Caribe, tendo algumas interferências dos Estados Unidos com relação a barcos que trafegam por ali. Então, já existe, sim, um certo histórico de casos semelhantes, mas no Brasil isso nunca aconteceu. Acho que a gente teria uma grande discussão sobre a legitimidade dessas interferências estrangeiras no Brasil.
e eu acho que teria, de fato, uma resistência, e como que o Brasil iria se adequar a isso ainda é uma grande dúvida. Mas não acredito que isso ocorreria com uma simples alteração das atribuições das polícias, de quem de fato pode investigar. Bom, agora, Felipe, eu fico me perguntando o que vai ter nesse texto. Quais as alterações de fato vão ter nesse texto, porque foi tudo retirado. O que vai ter de fato que possa mudar a lei que já existe atualmente? O que de novo vai ter? Qual é a novidade que vai ajudar no combate às facções, ao crime organizado no país? Porque o ano está acabando, a gente sabe que parlamentares daqui a pouco vão se preocupar com as eleições e talvez seja essa a pauta eleitoral, né? Talvez a correria seja exatamente essa, usar a aprovação desse texto na corrida eleitoral. Não, exatamente. A gente sabe que as eleições do ano que vem, a pauta principal vai ser segurança pública. Então é natural que tanto a oposição quanto a base governista queiram, de fato, apresentar um projeto, né, concreto para a população que, de certa forma, enderece esse problema da segurança pública que todo mundo dos grandes centros urbanos sofrem no Brasil. Então, eu vejo naturalidade quando o governo apresenta um projeto e o Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né, onde possivelmente sairá um dos opositores e candidatos à presidência da República, né, contra o presidente Lula, ele saia do governo para apresentar esse projeto. E eu vejo com naturalidade, né, o Tarcísio, que é do Republicanos, ligar para o Hugo Mota do Republicanos e pedir para o Hugo Mota indicar como relator o Derrite. Agora, o que eu não vejo com naturalidade, né, e nem com certa tranquilidade, é a politicagem que está sendo feita com esse projeto. A gente sabe que tem 3 pontos principais que tem que ser consensualizado tanto pela oposição quanto pela base governista. O primeiro ponto é, de fato, o conceito de facção criminosa. Tem que ter o conceito de facção criminosa, claro, nesse projeto, porque é diferente facção criminosa do PCC, do Comando Vermelho, das milícias, com organização criminosa que tem no Código Penal da década de 40. Né? Muda a configuração, é completamente diferente a situação. O segundo ponto é a atribuição da Polícia Federal. Né? De fato, tem que estar claramente lá dizendo que a Polícia Federal pode, de fato, entrar em investigação independente de consenso e de autorização do governo estadual, que estava na primeira versão do Derrite. Né? E o terceiro ponto é o estrangulamento da organização criminosa, seja por perdimento de bens, seja por financiar a Polícia Federal e a Polícia estaduais por meio dos frutos que as polícias federais conseguirem pegar desses criminosos, né? Então, esses 3 pontos são os pontos principais que, no meu modo de ver, as duas partes, né, tanto a base governista e a base de oposição, têm que chegar, sentar à mesa e consensualizar. Em relação aos outros pontos, claro que tem divergência, né, mas eu acho que são pontos menos importantes, né, e, no meu modo de ver, não vai prejudicar a aprovação do projeto. Aí eu queria aproveitar o doutor Juliano aqui, né, entender dele, né, o que ele acha da questão de pensar novas atribuições constitucionais para a segurança pública. Né? O governo, no começo, em abril, apresentou a PEC da segurança pública, né, que, de certa forma, tentava mudar, né, o arcabouço da segurança pública no Brasil. Porque você bem mesmo falou, né? Hoje em dia a configuração do crime é diferente do que era do passado. Né? Pós-88, é natural você colocar como atribuição e responsabilidade da segurança pública somente os órgãos estaduais, né? Os entes estatais. Né? Mas a configuração do PCC, do Comando Vermelho, das milícias, é interestadual, é transnacional. Ou seja, tem que mudar a configuração constitucional sobre esse assunto de modo a você viabilizar uma segurança pública muito mais efetiva para a população. Aí eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto da reconfiguração do Pacto Federativo para endereçar o problema da segurança pública. Perfeito, Felipe. Essa parece que é a questão que é a chave de ouro para a gente tentar resolver ou combater o crime organizado nesses moldes atuais da forma mais efetiva. O Brasil ele tem um problema que
que é da não integração das informações relativas à segurança pública. Nós temos as polícias militares, as polícias civis, temos as controladorias, os tribunais de contas, cada um tem, a Polícia Federal, cada um tendo informações que não se comunicam. São basicamente ilhas que nós temos informações preciosas sobre a funcionalidade e os números, sobre não só como funciona, mas quem são as pessoas, quais são os dinheiros dessas organizações criminosas, e a gente não tem uma integração e uma comunicação sobre todos esses órgãos, o que faz com que a gente não consiga ter um combate tão efetivo, porque a gente nem sabe. Quando a gente tem uma investigação, a gente não sabe como exatamente funcionam essas organizações, porque a gente não consegue fazer, de fato, a união de todas essas informações. Então, é preciso, sim, a gente fazer uma reconfiguração disso, e isso vinha mesmo sendo pensado nesse PL, né, na PEC da segurança pública. E, na minha visão, esse é o caminho mais efetivo que a gente vai ter para a gente conseguir ter um combate de fato efetivo dessas organizações criminosas. Existem outros que a gente consegue listar que são prejudiciais da forma com que está, né? A Unidade de Inteligência Financeira no Brasil é o COAF, que é o conselho ligado ao Banco Central, que faz a verificação financeira das atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. O COAF, ele é um órgão hoje que ele é extremamente sobrecarregado. Nós temos até o próprio Ricardo Saad, que está no comando do COAF atualmente, que é uma pessoa super competente, fez uma declaração de que existem 9 analistas hoje responsáveis por fazer a análise de todos os relatórios de investigação de inteligência financeira no Brasil. Então, imagine, todos os casos suspeitos de lavagem de dinheiro, eles passam pelo crivo de apenas 9 pessoas, e essas 9 pessoas nem são servidores de carreira, eles são servidores emprestados de outros órgãos, como, por exemplo, a Receita Federal. Então, a gente vê que a gente precisa, sim, pensar em uma forma de integração e pensar numa reconfiguração mesmo desses órgãos de persecução penal e de segurança pública no Brasil. E a gente também precisa pensar em uma reformulação e um fortalecimento desses órgãos, também como o próprio COAF, porque eles, no fim das contas, têm uma importância gigantesca para a colheita de informações que serão essenciais para a gente conseguir combater o crime organizado. Muito bem, doutor Juliano Calegari, muito obrigada pela participação, pelas explicações aqui para nós, também para a nossa audiência. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigado, Nela. Muito obrigado, Felipe, também. Uma boa tarde a todos. Bom, sobre isso...